Estamos com mais um Maverickcast. Sou o Maverick de Abreu. Sou barman, escritor, compositor de moda de viola e destrincheiro de caipirinha. Vocês vão saber o porquê. E quem tá do meu lado aí? Quem que é? Quem que é? Que é Sérgio Pastore e quem veleja seus males espanta. Pois é. Antes da gente começar a gravar, o Sérgio tava falando pra eu velejar com ele, né? E eu tenho um certo medo. Não por ele. Pô, confio pra caramba no Sérgio, pelo amor de Deus. Mas aí ele ainda, pra completar, ainda falou de uma aventura. Como que é o nome da manobra radical aí? Eu quase consegui capotar o barco, só isso. Não existe um nome. O nome é acidente, né? Qual é o nome daquela Acidente. manobra? Acidente. Não, mas um dia eu vou. Exatamente. Mesmo porque, Exatamente. mesmo porque eu sou o tiozão da pesca, né? A gente pode combinar um dia. Você vai velejar e pesca e tudo, fazer tudo no mesmo dia ali, no mesmo ambiente, enfim. E numa piscina de preferência. Pescar na piscina deve ser bom pra caramba, relaxa. Tira todo o estresse. Você já sabe o objetivo e você vai ter ali, tá perfeito. É, de Ai, preferência num aquário, né? Que você tá vendo ai. tudo de baixo. Bom, Sérgio, vamos parar de Pô. ludibriar nosso público aí com nosso papo de amigo. E vamos falar sobre a caipirinha, né? A gente já gravou aí uns grandes episódios aí com ótimos convidados. E vamos começar a destrinchar, né? A gente conversou sobre destrinchar coquetéis, né? E nada mais justo do que começar pelo grande expoente nosso aí, que é a caipirinha, né? Por mais que estamos levantando outras bandeiras, representando os coquetéis, é inegável falar que o Brasil, né, em termos de coquetelaria, é conhecido pela caipirinha. Correto? Corretíssimo. Eu me lembro da vinheta no Food Network, que tem um cara que eles têm um programa que é Drinks pelo Mundo. Hum. E aí a única coisa que o cara fala do Brasil é Brasil, caipirinha. Então, não tem mais nada icônico do que a caipirinha pra gente, né? A gente pode falar qualquer coisa, mas a caipirinha virou o símbolo aqui do país. A gente pode trazer vários outros coquetéis no futuro. Eu acho que Sim. a gente até falou já com o Vando Noronha a questão do rabo de galo. A gente tem vários drinks que poderiam entrar na carta internacional, né? Mas a caipirinha já está lá, ela já tem seu lugar e vamos falar dela. Eu acho que é justo. Muito Sim. justo, merecida. Vamos definir aí, Sérgio, como você quer fazer? Vamos fazer contando primeiro o storytelling aí, a historinha da caipirinha, a origem, ou já vamos para a técnica e depois a gente conta a história? Você define aí. Não precisa ter uma definição, mas já que é para definir, começar pela técnica. Como se faz uma boa caipirinha? As condições necessárias para fazer uma caipirinha que me faz suspirar depois que eu bebo. Bom, vamos partir do princípio assim. Vamos falar primeiro como se faz uma caipirinha, depois a minha opinião do que seria uma boa caipirinha, certo? E basicamente não vai mudar muito, tá, Sérgio, em questão de, né, técnica, e sim ingredientes. O que vai tornar uma boa caipirinha um bom limão, um bom. Então vamos lá. Ingredientes, né? Caipirinha, ingredientes. Se a gente tivesse um editor competente, né, ia fazer igual, né, a apresentação de escola, assim, né? Mas não vai ter. Bom, ingredientes. Primeiro, tá. Antes de tudo, vamos fazer como se a gente estivesse fazendo a caipirinha, tá? Então vamos lá. Beleza, legal. Mas não vamos pegar lá, a compra, vamos falar isso depois. Imagina que a gente está no bar. A primeira coisa que você vai fazer antes de preparar qualquer coquetel é ver se o recipiente que você vai entregar ele tem no bar. Se tá limpo, se tá lá. Porque senão você junta tudo, monta tudo e cadê o recipiente, né? Então, qual é o copo ideal para servir caipirinha? Vamos falar já do recipiente. Ah, o copo ideal, e eu vou explicar o porquê, é aquele copo Ilhabela ou caldeireta, né? Como se chama? Que é aquela boca um pouco mais larga e o fundo é bem grosso. Você consegue visualizar? Lembra? O famoso copo de caipirinha, né? Muito lugar de foto. Sim, sim. Ele... É aquele copo que a base de vidro é grossa, e faz sentido. Isso. Por que a base de vidro grossa? Para aguentar o processo de maceração, né? Você colocar. Tem gente que fala que o processo de maceração não é isso, né? Mas é também, tá? Macerar é só um adendo, tá? Infusionar é o que? Você usar é o processo de infusão, usar água quente para retirar características de sabor e aroma de determinada coisa, né? Fruta, especiaria, botânica, enfim.
E o processo de maceração é a mesma coisa, só que com água fria, ou líquido frio. Então, é um processo de maceração. Tipo, um exemplo, eu produzo licor, é um processo de maceração, porque eu deixo lá em líquido frio, né, alguns dias. Mas também você retirar por pilagem, né? Tem gente que chama de pilagem essa coisa de socar os limões, né? Então, maceração também, não vamos aqui ser os famosos ditadores do que é certo e do que não é. Eu entendo, Sim, o importante é entender o processo. concordo plenamente. Então vamos lá. Fundo grosso para que aguentar a maceração. E eu já vi muitas vezes o pessoal quebrando o copo, fazendo a maceração direto no copo, né? Que é o ideal, porque a caipirinha é um drink montado, vamos falar disso depois. Então, o fundo é assim, e a boca, né, dele, do copo, é larga, porque também é um coquetel saboroso e aromático. Então, você consegue chegar com a sua narina, basicamente, dentro do copo e sentir todo o perfume da caipirinha, né? Para quem é apreciador mesmo de caipirinha, sabe que é um drink cheiroso à beça. Concorda? Concordo plenamente. A gente já falou do recipiente. Depois dele, então, a gente vai entrar já para a parte do limão, acho, e açúcar. Isso, os ingredientes, né? Aí vamos lá. Pegamos o recipiente. Vamos ver se a gente tem todos os ingredientes. Número 1, vamos pensar pela base, né? A base da caipirinha, quando eu digo base, é base alcoólica, é a cachaça. Ah, mas eu tenho uma vodka. Aí vai ser a caipirosca. Ou caipirinha de vodka. Também não vou aqui. Ah, não, é caipirosca. Se falar caipirinha de vodka, está errado. Isso é entre os profissionais, tá, gente? Entre os profissionais, é bom a gente definir o que é a caipirinha, definir o que é caipirosca, e aos poucos implantando isso para os clientes. Mas um cliente te pedir uma caipirinha de vodka, você vai chegar, não, chama caipirosca. Ó, cara, pelo amor de Deus, né? É a mesma coisa você chegar e falar pro cara, me vê um bolinho ali de chocolate. Cara, não é bolinho de chocolate, é brownie. Pô, então come, cara. Sabe? Então, assim, às vezes pode soar ruim. Concorda, Sérgio? Você ouviu um negócio? Né, na verdade, eu acho que se o barman brigar com o cara, tá sendo babaca. Se- qual- Essa é a real. Seja qual for o motivo, né? Assim. Sim, sim, eu acho que ele tá sendo babaca. Mas a minha visão é meio outra, né? Eu sou o defensor da caipirinha cachaça. E eu já fui no restaurante que só tinha caipirinha de vodka. Isso. Aí eu falei, pô, então não coloca caipirinha, coloca caipirosca, beleza? Eu não vou ficar bravo. Tenta mudar o cardápio. Eu acho que também tem que ter um esforço do comércio, tá ligado? Então, mas a gente vai chegar nessa parte, a gente vai falar da caipirinha depois. Não, Dessa parte aí. mas é bem importante isso que você falou, porque isso sim, por que chamar de caipirinha e não caipirinha de vodka? Por causa disso, confunde, né? Por causa disso aí, confunde quem chama de caipirinha. Caipirinha você vai esperar de cachaça. Então aí chega de Exato. vodka, você, opa, peraí, né? É, Enfim, eu fico bem frustrado quando chega, me dá uma caipirinha. Vodka? Não, não. primeiro me oferece cachaça, depois me oferece a vodka. Sabe, essas coisas me deixam um pouco frustrado, Ah, mas cara, é uma faca de dois gumes. Vamos lá. Vamos lá, se põe no lugar do bartender, vai. Você chega, a pessoa fala, me vê uma caipirinha. Só que culturalmente, as pessoas pedem caipirinha e às vezes quer de vodka. Então é melhor você perguntar antes do que você fazer a de cachaça e depois a pessoa, e era de vodka, sabe? não, mas o quesito pra mim não é esse. Eu quero uma caipirinha, cachaça. Pergunta, cachaça, primeiro, em vez de perguntar Sim, vodka sim, sim, primeiro. sim, sim, concordo. Aí, e você, ou pelo menos falar, caipirinha, tá, moça ou moço, é com cachaça, tá? Só pra deixar claro, o ideal já tá até no cardápio, né? No ingrediente, quando você põe lá, caipirinha, você põe cachaça, não sei o quê, e não opções, né? Por isso que a nomenclatura é importante. Mas vamos lá pra técnica. A gente falou que ia falar da técnica, tá ali. Vamos lá, da técnica quando eu digo da execução, né? Que a gente precisa. Então vamos lá, base alcoólica, cachaça, tá? Fruta, o limão. Ah, mas espera aí, caipirinha de abacaxi, então não existe? Gente, vamos falar da receita clássica, depois a gente fala das variáveis, né? Das variantes, Isso aí. né? Sei lá se eu estou falando corretamente, porque Não, não não, tá, variáveis, variantes, enfim. Vamos lá. enfim. A fruta é o limão. O agente de dulçor, né? Algo que vai dar, que é um coquetel doce, vai ser o açúcar. Aqui no Brasil a gente pode usar o açúcar refinado numa boa, mas se você não encontrar com facilidade, pode ser o xarope de açúcar, né? Você derrete lá, né? Dissolve.
Mas então vai ser o açúcar. E a gente precisa, que é o que muita gente esquece, é o gelo. Coquetel que necessita bastante gelo. Uma das coisas que eu mais ouvi na minha vida, cara, de cliente foi: ah, eu quero minha caipirinha com pouco gelo ou tira o gelo. A gente vai falar um pouquinho disso também. Bom, a caipirinha, então, estamos aí com os ingredientes. Alguma dúvida aí, Sérgio? Você fazendo esse contraponto Não, como cliente, concorda? Caipirinha não, para você. até aí, por enquanto, tô tranquilo. Bom, aí vamos começar a fazer essa caipirinha. Existe 3 grandes métodos, tá? Existe mais, como o throwing, sabe? O throwing que você lança, você faz muito com Bloody Mary, lança da coqueteleira para outra e ela passa aquele líquido, né? Na sua frente, fazendo a corrente, que ele chama throwing. Também é uma forma de produzir coquetel, mas vamos falar de 3 formas básicas. Eu vou dar 3 exemplos rápidos aqui. A gente tem a batida, tá? Que é a batida na coqueteleira. Vou te dar um exemplo que você pode fazer um daiquiri, por exemplo, batido na coqueteleira. Batido não mexido. Isso, batida, né? Qualquer em inglês, straight, não, mixer, né? Enfim. Tô com inglês, não tô pensando em inglês agora. Do James Bond, batido e não mexido. E outros coquetéis. Enfim, como é uma forma de fazer o coquetel, né? De execução, então você pode fazer, não existe uma regra. Tal coquetel não pode bater. E vai ter um porquê. E eu vou explicar também, né? Estamos aí para isso. Existe então o batido, né? Geralmente a gente bate o quê? Coisas de consistências diferentes, né? Algo mais licoroso, com algo mais líquido, quando você quer dessa característica homogênea para o seu coquetel. Então a gente usa isso. Existe o mexido. O que significa o mexido? Quando você usa um recipiente para mexer ele, geralmente esse recipiente é chamado de mixing glass, o copo para mexer, e depois você transfere para o recipiente que você vai servir, seja uma taça, um copo. Exemplos inúmeros: Manhattan, Dry Martini, né? Não do James Bond, né? Um Dry Martini mais comum. E existe o montado, que é direto no recipiente que você vai servir. Grande exemplo: Negroni. Se bem que tem gente que faz Negroni mexido, sim, mas a maioria das pessoas, pelo menos que eu aprendi, né, por aí, fazem ele montado. Old Fashion é montado, que é aquele com torrão de açúcar, você joga um pouquinho de bitter, macera o torrão de açúcar, depois coloca lá o whisky. E a nossa caipirinha. O porquê a nossa caipirinha é montada, se você acabou de falar que consistências diferentes, vai o açúcar, vai o limão. Você se perguntou isso, Sérgio? Não, né? Você fala, Perguntei. Ainda tô calmo ainda, não vou começar a falar daqui a pouco. mas vamos lá. Já é a primeira questão que você pode falar, que eu já jogo essa bola para você. O porquê que a caipirinha é montada, já que é, ela deveria ser homogênea, dá muito mais trabalho você misturar ali, né, com a bailarina. Era melhor você bater logo tudo. Você tem um palpite bom? Se fosse por palpite, é para diluir melhor o açúcar com o limão na hora que você está fazendo. Porque o jeito que eu faço, vou falar do meu Vamos jeito, lá. não sei se está certo ou errado, mas eu jogo limão e açúcar, não coloco a cachaça. E macero os dois para fazer aquele licorzinho, assim, né? Que o açúcar começa a dissolver já do próprio limão. E depois eu jogo a cachaça por cima. Eu não misturo muito. Eu jogo a cachaça, porque eu gosto de quando vai virando, ele dá aquela leve misturadinha. Eu não gosto de fazer aquela mistura grosseira. Já, assim. O perfeito para mim é desse jeito. Não sei se tá certo. Tá, o que geralmente eu faço, né, e eu vejo as pessoas fazer, é colocar o limão, o açúcar, macerar, como você fez, coloca o gelo e a cachaça depois, e depois mexe, tá? E você vê visualmente, né, quando ela começa a ficar esbranquiçada, ou quando o açúcar já começa a não dominar o fundo do copo, então ela está bem mexida. Lembrando que você faz com a bailarina, né? Quem não sabe, bailarina é aquela colher longa, né, de bar. Você faz aquele movimento de centrifugar. Então, o líquido faz um movimento de centrifugação dentro do copo, que é o que vai misturar bem. Aí você fala, pô, já que é para misturar bem, não misturaria muito mais batendo na coqueteleira? Bom, você tem um aumento de diluição, né? Porque o gelo vai entrar em atrito. Você tem um aumento de acidez e um leve amargor, porque a casca do limão vai entrar em atrito com o gelo, vai soltar os óleos essenciais chamados zeste, que toda a fruta cítrica tem.
e pode soar um pouco mais agressivo a acidez ou amargor para a pessoa que tem um paladar mais perceptível, ou, se for um caso extremo, qualquer pessoa perceber. E também, porque na época que se tem relatos que era feito a caipirinha, ela não era batida, ela não era feita como um coquetel, como muitos, né, que tem origem, ela era também feita como remédio, algumas fontes, tá? Como um remédio e tal. Então, com certeza, a pessoa não chegar um farmacêutico lá com a coqueteleira e falar, vamos tomar uma dose aí do seu Dramin aí. Ninguém ia fazer, né? Ia fazer isso. Por isso que a gente faz montada, tá? Por liturgia, por respeitar a forma clássica e por essas questões de diluição e de aumento desnecessário de uma acidez e machucar a casca da fruta cítrica. Compreende? Isso faz sentido para você, Sérgio? É que a gente tá falando do jeito correto, mas se você for analisar, cara, tem tantos jeitos errados de fazer que funciona, vai dar um resultado dependendo do momento. Vou falar de um churrasco que eu participei recentemente, então vou puxar aquelas histórias que não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas eu não tinha um copo de fundo de vidro grosso. Eu tava só com aquele. Sabe aquele copo de pra chopp? Não é nem chopp, é taça. Eu tava com a gente tava com taça lá no negócio. Tinham contratado buffet, o buffet trouxe taça pra tomar chopp. Falei, que legal, não dá pra fazer caipirinha. E eu tinha comprado as cachaças, aquele negócio todo. Aí eu tava com um copo de coqueteleira, falei, é ele mesmo. Mandei na coqueteleira, porque ela aguentava. Aí eu vou desmontar e virar tudo em cima. E aí todo mundo, putz, não, já. Porque tava meio processo de produção, faz uma, faz outra. Então, mano, eu nem pensei. Joguei a cachaça dentro e aí o dosadorzinho. Como faz diferença usar dosador? Depois que eu acertei a proporção da cachaça com limão, que todo mundo gostou, eu falei, acabou. É, tanto de limão e tantas doses. Você faz em produção e ninguém reclama mais. Você não fica, tá no olho, tá não sei o quê. E aí coloquei, batia ela na hora, já usava o coador da coqueteleira, já servia, jogava o gelo dentro e entregava. Vai, próximo. Batia, já cara, foi em produção. Toda vez que eu encostava, fazia 3, 4, assim, muito rápido. Mas era outra pegada. Ninguém estava apreciando. A galera tava bebendo e de qualquer jeito. Então, acertou o ponto do açúcar, porque sem ficar doce, porque a galera não vem com essa desculpa que eu não gosto de muito doce. Não, é doce. A galera gosta de doce. E isso faz toda a diferença na caipirinha. Só teve um que reclamou porque esse é o inimigo do açúcar. Ele falou, pode fazer com adoçante a minha? Eu falei, cara, não tem adoçante aqui. Mas foi bem divertido o dia, todo mundo bebeu, todo mundo gostou. E, cara, virou processo de produção. E aí, nesse quesito, valeu a pena. E ninguém tava com nenhum compromisso de fazer aquele copo bonito de caipirinha. Não, a galera quer beber e que se dane. É um momento, né? Um jeito diferente de servir. Eu acho que você taxar o que é certo ou errado para todo mundo é um pouco descabido. Porque existem Sim. situações, existe um profissional não profissional. Quando a gente fala do coquetel montado, esse processo, a gente está falando do profissional do profissional que tem um compromisso com o fazer todos os coquetéis da forma clássica. Porque, cara, você pode montar um bar onde você faz a caipirinha no liquidificador e isso é um sucesso, cara. Não tem. É, não tem. E aí eu vou falar para você que tá errado. Eu te dou exemplo, né? Quando eu fui para Cuba, na Floridita, famoso ali pelo daiquiri, o berço do daiquiri, eles fazem no batido no liquidificador, frozen. Aí eu vou chegar para eles e falar que tá errado. Vou falar, não, pera aí, vocês estão fazendo frozen, ó, já não devia ser. Cara, e meu, lá é lotado, é um dos bares mais famosos do mundo. Então não tem como eu te falar como tem que ser, tem que ser assim. Como profissional, como um professor, né? Eu posso falar, olha, vamos fazer assim, é a forma correta. Mais ou menos como ensinar a escrever. A professora te ensina a letra correta e depois cada um desenvolve, né, sua caligrafia do seu jeito e Sim. tal. Então seria mais ou menos isso. Mas a forma montada é justamente por isso. Tem muito barman que vai ficar bravo porque faz batida. Mundo afora se faz batida, né? Nos países que eu visitei, caipirinha é batida na coqueteleira. Isso foi ótimo, né? Pela experiência, já te contei várias vezes. Um dia a gente faz um episódio só para contar das viagens aí.
é que eu conseguia dar uma de eu sou o professor vindo do Brasil para te ensinar a verdadeira caipirinha, porque eles faziam batida e eu ficava, não, 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 não. Você faz a montada. E aí explicava e eles achavam que fazia sentido e tal. Foi bem legal. Mas, a grosso modo, cara, sinceramente, se fizer batida, se ficar bom, se bater o suficiente para não agredir o limão, você sabe, se a diluição ficar ok, não vejo problema nenhum. Eu nunca tive problema com caipirinha nesse sentido. Já tive problema com dry martini. Você bate na coqueteleira e não entregarem o que eu queria. Mas caipirinha, nunca tive, vou ser sincero. Mas se fosse o Dry Martini, bater ele na coqueteleira sem o gelo, talvez fique ali dentro do espectro dele. Mas o porquê que eu vou bater sem o gelo? Não sei, eu tô falando que a pessoa tá batendo na coqueteleira. Não, mas eu entendi, eu entendi. Mas, tipo, pra misturar mais o vermute, sei lá, com gin. Isso pra deixar mais homogêneo, não que seja uma bebida que não fica homogênea, porque toda vez até hoje que me serviu, tava bem homogêneo. Você não tem aquela parte que você tá tomando gin puro e tem uma parte que você tá tomando vermute. Eles se combinam, eles ficam bem homogêneos. Mas eu acho que a única forma que justificaria. É que a gente vai falar muito disso, eu uso essa palavra liturgia, que é muito usado, né, na religião, né, aquela coisa de você fazer as coisas daquele jeito. Eu acho que se você começa a fazer de qualquer jeito, um dia batido e tanto mais, você começa a se perder a origem, perder um porquê, porque é um charme você gelar o mixing glass para receber os ingredientes do dry martini, é um charme. Assim como Realmente é. eu acho um charme o bartender cortar o limão cuidadosamente, colocar a polpa para cima, para não agredir a casca na hora da maceração, retirar somente o suco, colocar a... Diga. Uma pergunta agora importante que você acabou de levantar. Hum, Você lembra que a gente estava falando do processo de fazer? sim, sim. Beleza, a gente falou do limão. Mas quantos cortes no limão? Eu sou aquele cara que faz em 4. Tá. Divido ele em 4, coloco e jogo ele lá dentro. Não tomo muito cuidado de ficar a casca para cima ou para baixo. Tá. Muda muito o efeito? O sabor? Olha, o ideal, assim, vamos falar de 3 coisas que pode amargar uma caipirinha, tá? Esquece essa questão da parte branca, porque já foi provado que não é a parte branca que vai amargar. Ela simplesmente não tem um gosto, né? Então, tem pessoas mais sensíveis, como já entrou no folclore popular, eu prefiro tirar, para evitar discussões. Do cliente chegar e falar, aqui, ó, né? Então, eu tiro até questão estética e porque já entrou Mas eu já fiz o teste, só você chupar essa parte branca, ela não tem um gosto, né? Enfim. Então, você corta ele, eu corto ele à francesa, né? O Quatro Partes estava falando que tem 3 motivos para amargar, certo? Um deles, você bater, né, atrito da casca, vai saindo aquele óleo essencial pelo atrito da casca que vai aumentar a acidez e amargar o seu coquetel. A sensação palativa dele vai ser de amargo. Segundo, você machucar, que também tem a ver com esse primeiro, né, do atrito, mas você propositalmente ali apertar muito a casca, porque vai sair esses óleos essenciais. Mas meu tio avô fazia uma caipirinha maravilhosa, que é assim. A gente está falando já de profissional, de técnica, de um padrão, de você produzir, às vezes, mil caipirinhas no mês, até mais, assim, dependendo do bar. Então a gente está falando, né, de uns certos cuidados, de vários paladares, uns mais sensíveis que os outros, tá? E quando você está falando de um cara que está entregando no bar, eu sempre acho que o mais importante do que tudo é a constância. Sim, sim. O cara tem que tomar cuidado com o paladar de todo mundo, fazer de uma forma que todo mundo goste, mas ele cria uma característica dele. Se ele não consegue manter, ele me entrega uma bebida, um drink, depois ele me faz um outro que está com um sabor totalmente diferente e é o mesmo, tem um problema aí de processo. Então o cara tem que realmente padronizar o processo. E eu acho que agora, desde que a gente está participando aqui, eu estou conversando bastante, porque eu falei, eu usei um medidor para fazer caipirinha e mudou, revolucionou a forma de eu fazer ali. Pode parecer besteira. É a primeira vez que eu peguei um dosador para fazer, depois que todo mundo falou, essa ficou boa. É a primeira que eu fiz, eu contei quantas doses de cachaça coloquei, como eu disse, eu não estou seguindo receita nenhuma, era o que eu estava fazendo na hora. Coloquei, não, essa ficou forte. Aí coloquei a outra, não, essa daqui ficou fraca. Foi tantas. Então eu já sabia, essa medida, sai, essa medida sai.
Mas já era, você acertou o gosto, você mantém, não tem vou ficar discutindo toda hora por causa que um drink não tá legal. O profissional não, eu concordo com você, ele vai ter que ter constância absoluta, porque não importa se daqui a 1 ano eu tô fazendo, o cara encostou no bar, ele vai ter que provar a mesma coisa. É. Então, e aí a gente entra no terceiro fator, que eu estive falando de amargar a caipirinha, que é a qualidade do limão. Tá? Se você pegar um limão Sim, passado, um limão velho, um limão já quase sem suco, ela vai ficar amarga, é o fator principal. Então, para manter essa constância que você está falando, é difícil até de uma caipirinha para outra, porque uma fruta muda de uma para outra. muda. Então, você tem que se precaver com o máximo de recursos possíveis para a fruta interferir o menos possível no seu coquetel. Consegue entender isso? Então, sempre comprar de bons fornecedores, de preferência o mesmo, de sempre ter o mesmo cuidado do limão, a mesma característica, e por aí vai. Então, seria aí os três grandes fatos de não amargar. Lembrando que o amargar não é só não é o único crime, né, da caipirinha. A gente está falando aí do limão. Ah, e detalhe, né? Podemos já falar limão Tahiti, certo? Você lembra? Tradicional, tradicional. Você já ouviu alguém falar que limão Tahiti é limão japonês? Você já ouviu falar? O limão japonês não, mas eu sei que o limão Tahiti não é limão, na verdade, né, ele é uma lima. É uma lima ácida, né? Mas quando surgiu, Isso. veio para o Brasil em peso, né? Isso segundo algumas fontes até de palestras aí de, de bartenders mais experientes e algumas fontes aí de feirante, que eu tenho feirante na família, né? É, que veio limão japonês e o pessoal fala isso, né? Que chamam tudo que era diferente de japonês, né? Se vem uma fruta diferente, não sei o que japonês, não sei o que japonês, né? Mas talvez tenha um fundamento aí, hein? Sem compromisso com a verdade, mas se você for ver, os imigrantes japoneses pegaram boa parte da produção agrícola aqui no Brasil durante um período. Uhum. E eu não sei se a técnica de enxerto eles foram os primeiros que trouxeram. Sim. É que é muito antiga, né, cara, Que, a que, técnica de enxerto. É muito antiga. Você remete a. então, mas Do limão. o limão Não. Tahiti é um enxerto, né? Então, Sim. talvez os caras começaram a produzir o limão Tahiti produtores japoneses que estavam entregando o limão Tahiti, daí veio essa de limão japonês, não sei, é uma Pode possibilidade. ser. Precisamos trazer uma pessoa perita em limão. Mas o que é importante a gente saber? Que o limão Tahiti ele não tem caroço, né? Imagina, né? Até eu vi uma palestra do mestre Derivan, bem engraçada, né? Ele falando que quando o pessoal, não sei a fonte dele, tá? E eu não é que eu tô duvidando do cara, é que eu sou assim, eu gosto muito de fonte, né? Aonde eu fui buscar esse conhecimento para se embasar, né? Eu não sei a fonte dele, provavelmente dos clientes dele, né? Porque, pô, o cara, desde os anos 60, 70 aí, sei lá, trabalhando com bartender, né? Então tem que respeitar a história. E ele fala isso, que quando chegar esse limão sem caroço, o pessoal achava que era coisa do demônio, né? Porque, pô, como assim, né, cara? O negócio não dá para plantar, né? E isso é importante a gente saber, porque se você for usar, então, vou usar uma caipirinha de lima da Pérsia, caipirinha de limão siciliano, caipirinha de limão cravo, né, o galego. O que eu faço com as sementes, né? Ou você entrega para o cliente com a semente, e ele tem que saber disso, que é uma fruta com semente. Ou tem aquele árduo trabalho de retirar a semente, né, no processo ali que você cortar, que é até às vezes inviável, porque tem semente que se esconde, né, no miolo da fruta, você não acha. Ou você fazer a coisa que o pessoal acha que é um crime capital, que é você coar a caipirinha, você coar a caipirinha. E também vamos já falar aí, vamos falar dos ingredientes, a gente começa a entrar depois nos tópicos aí dos crimes capitais. Falamos da cachaça, né? Por cima aí, do limão. Não vamos falar do modo da produção da cachaça, que é porque a gente quer trazer convidados aqui, né? Produtores de cachaça, cara, que vão falar, pô, a gente fica queimando largada. O açúcar, gente. Açúcar refinado. Por que lá na Europa eles usam o xarope de açúcar? Porque lá não tinha, não sei se tem hoje, não frequento lá, não tinha açúcar refinado. A gente acha, né, refinaria de açúcar aqui achava com mais facilidade, e chega pra gente o açúcar refinado, e para quem não tem o açúcar refinado, ele vem em torrão ou em granulado, né, e tal, fica mais fácil você fazer o xarope, que é dissolver em água. Então,
o açúcar ele tem um papel fundamental de dar um equilíbrio de sabor ao coquetel, não só deixar doce pra caramba aí como os convidados do Sérgio aí dos eventos do Sérgio, mas isso é um fato brasileiro em termos de em paladar geral. Ah, você é o bartender. Ah, estão ouvindo aqui aqueles bartenders que falam: ai, o meu coquetel favorito é o Vodka Ré, o meu coquetel favorito é o Dry Martini, então eu tenho um paladar mais seco. Cara, o meu coquetel favorito é o Dry Martini, mas eu confesso que ele não é o mais saboroso, mais prazeroso de se tomar. Eu já expliquei isso, né, em outros episódios, Sérgio, que eu gosto dessa coisa de ser difícil de tomar, porque no final eu consigo minha recompensa, que é aquele saborzinho da azeitona no final. Então, pra mim, tem todo um processo. Mas em termos de sabor, cara, caipirinha, pra mim, é top 3, assim, se não for top 2, se não for a primeira mundial. Caipirinha é um puta coquetel em termos de sabor, cara. Sim, sim. Mas a galera tem um problema com o requisito do açúcar, porque, não, é mais por falar, não tem jeito. A galera gosta do doce, tem gente que já não, né, que gosta mais cítrico. Eu mesmo, eu gosto de mais cítrico e eu não gosto de açúcar refinado, eu prefiro o cristal. Hum. Porque enquanto eu tô bebendo, eu prefiro ele estar mais cítrico. E no final eu quero tomar o açuquinha que fica, e você A, dá aquela mascada. a dose de glicose, né? É ali que eu quero tomar o açúcar. Eu não quero tomar enquanto eu tô tomando ele. Pra mim, cachaça e limão tá zeradinho. Ó, quem tá ouvindo aí, quem for bartender e for fazer caipirinha pro Sérgio, anota aí, ó. Anota aí quando ele for visitar, né? Ele tá querendo fazer um quadro aí do Maverickcast só falando mal da execução dos bartenders. Então, cuidado aí. Parece, quem sou eu pra falar isso? Ai, ai, quem sou eu? Mas, cara, realmente é bem legal quando você. Pra mim, é justamente aquele crocância no finalzinho, que é bem. Você falou de recompensa e tal. Eu não sei se é recompensa, mas é uma coisa que me lembra de infância, de fazer suco de limão e deixar o açúcar no finalzinho ali, sabe? Me lembra, é uma coisa que me puxa essa memória. Sabe Então eu prefiro o cristal. aqueles pirulito que você chupava e colocava num açucarzinho assim, aí. Tipo isso, Deep Link, Deep Link. Famoso voltar de Deep Link, né? Deep Link, velho. Vamos fazer um drink. Por que você não pede uma caipirinha Deep Link? Já era. Eu vou patentear isso aí. Fazer a caipirinha Deep Vamos Link. criar uma bebida, Deep Link. Nossa, vai ser Eu, o que você tá falando, eu lembro muito com um coquetel chamado Gin Fizz, né? Que a gente entra sempre em confronto. Que o Gin Fizz é a mesma coisa do Tom Collins, né? Gin, açúcar, limão e água com gás. Só que um é servido num copo, um é feito de forma diferente, enfim. Também não vou entrar nessa discussão aí agora. Eu tomei em Águas de Lindóia pela primeira vez, né? Quando eu estava trabalhando de recreador lá, a gente dava aqueles caps lá do hotel à noite e ia para os bares da cidade beber. Eu lembro de um bar que tinha gin fizz e eu pedia e era justamente isso que eu adorava nele, que ficava aquele açúcar no final e eu ficava me deliciando. Não chegava a ser o açúcar cristal, mas o refinado mesmo, ficava aquela crostinha lá no final e eu adorava isso porque realmente era a dose de glicose que meu organismo pedia, né? Gritava. Aí era isso aí. Bom, açúcar ou adoçante ou não sei o que, né? Essa pergunta fazem muito pra mim. Tem até cliente que pede com adoçante e pergunta pra mim: é certo pedir com adoçante? Eu falo: olha, meu querido, do jeito que você quiser tomar. Porque a gente tem que entender a função do açúcar no coquetel, que é fazer o docinho, né? O agente de doçor. Então você consegue isso com mel, você consegue isso com ah, algum xarope saborizado, se você quiser. Porém, se você usar xarope saborizado, você vai dar só a característica de doce e o sabor que você está aplicando, né? Então, o mel é a mesma coisa. Você vai dar o doce? Sim. E o sabor do mel? Adoçante é a mesma coisa. Para quem é mais sensível no paladar, vai sentir aquele gostinho de adoçante que eu não gosto. Então, Eu também não. para mim já fica. Mas a parte que eu acho mais interessante da caipirinha é que casa tão bem o açúcar, porque o açúcar que a gente utiliza aqui no Brasil é feito de cana. E a cachaça é de cana. Então, um complementa o outro no quesito sabor. Você não está inserindo o outro sabor que está saindo fora, né? Porque o açúcar ainda, querendo ou não, o refinado nem tanto, mas ainda ele tem um quesinho ali da cana. Depois eu já provei o açúcar de beterraba e é bem diferente, né? Meu, Então, você sente ali o quesinho
do gosto, do sabor ali da cana. Ele tem uma marcação presente. E como a cachaça é de cana, tá perfeito, ele encaixa, ele casa, é a combinação perfeita mesmo. Por isso que é bem brasileiro mesmo, né? É o que a gente tem aqui. E a gente pode remontar aí já até a origem do coquetel, né? É muito fácil você pensar que eles estão reaproveitando a mesma matéria-prima dali, né? Usando com limão, então usando o próprio açúcar da cana-de-açúcar junto com a cachaça da cana-de-açúcar, né? O subproduto da cachaça ali, né? Do que seria o principal produto para integrar um coquetel. Então você remonta isso. Por isso que quando eu falo de coquetel, tem que levar muito em conta o fator logístico, né, geográfico, histórico, né, porque às vezes você pega ali tudo da cana-de-açúcar, né, facinho, introduz o limão, era usado o limão galego primeiro, lá o cravo, né, que a gente encontra aqui, pode ser, eu falo, não estava lá, né, então não dá para saber, é, mas você consegue fazer né, essa viagem no tempo e ver bem isso, de reaproveitar o subproduto, né. Mas entra uma coisa agora, origem da caipirinha. Vamos lá, mitos e verdades. Tá. Só para o pessoal não se sentir sem pai nem mãe aí, quando eu falei que ia falar todos os ingredientes, faltou o gelo, mas o gelo, cara, eu acho que eu não vou mistificar o gelo aqui, tá? Oh, o gelo. Não, mas o gelo é um coquetel gelado, você tem que tomar o coquetel gelado, a gente chama até, ele tá vivo. E quem pede pouco gelo é porque não entende de física básica, que quanto menos gelo, maior a diluição, por causa da temperatura ambiente. E um dia o Sérgio vai dar uma aula de física pra galera aqui, e não serei eu. Porque o Mas Sérgio. o motivo da galera pedir pouco gelo não é por causa eu não quero gelado. A gente sabe qual é o motivo. Ele acha que A tá pessoa sendo quer que roubado, né? vai aumentar a quantidade de cachaça no drink. É. Então, não tem nem o que falar, né? Um dia a gente faz um episódio aí só sobre possível roubos que não são roubos, né, na coquetelaria. Como tamanho, tem gente que pede na taça Martini e acha que tá sendo roubado porque a taça Martini é menor do que a taça de tônica, enfim. Bom, origem da caipirinha. Cara, vamos retomar aí em acho que foi, não vou falar aqui certinho porque a gente faz aqui no improvisado sem dados, mas num governo anos 90, tá? Não foi antes dos anos 90, foi que foi tombada a caipirinha como nosso patrimônio. Eu acho que foi governo Fernando Henrique, tá? Mas foi tombado como patrimônio. Se eu não me engano, é 94. Me perdoem se eu estiver errado, sem compromisso com a verdade. E eu não vou dar um Google aqui. Mas foi tombado como patrimônio nacional a caipirinha. Para isso, né, você tem que buscar a origem. E aí? Legal, mas surgiu da onde, né? E apareceram várias pessoas, vários órgãos com documentos provando que a caipirinha era de lá. Interior de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, e todos com dados ali, assinado e tal, e época semelhante, né? A primeira informação que chegou para mim é que era de Piracicaba, e por isso chamava caipirinha, né? Por caipira. Porém, tem um cara de Santos que chegou falando que foi criado em Santos, porque na época Santos era a capital de São Paulo, e tudo que não era São Paulo ali, tudo que não era o Santos ali, era interior, então era caipira. Então veio de outros lugares, caipira, caipira. Então é muito difícil você falar. É isso, não existe ninguém até hoje que chega e fala, é isso. A não ser que seja como qualquer coisa que você escolhe um lado e você, tipo um time de futebol. O Santos é o melhor time e não quero saber dos outros. Então você fala, escolha essa fonte e não quero saber das outras. Mas não tem como ter certeza. Então seria essa a origem do nome caipirinha, que uma das versões que lá de Piracicaba, né, que uma família nobre de lá recebia seus convidados com essa mistura, né, de limão, açúcar e cachaça na caipirinha. O que é curioso, Sérgio, é o nome caipira, que também eu vi em algumas fontes, dei um Google recente, tá? Que segundo o Eduardo Bueno, você conhece esse historiador, que é o Peninha? Enfim, ele é bem famoso aí. Eu vi um vídeo do Eduardo Bueno, ele falando sobre a origem do nome, né, caipirinha.
caipira. Ele fala que vem do Tupi-Guarani, do Ca e Pira, né? Que seria morador da mata, né? Ca, eu acho que é mata, e Pira, morador. Só que também eu já vi nos Google aí, fonte não confiável, né? Google normal ali, que caipira, cai significa tipo o cortador de mato, né? Aí vem do verbo até carpir, né? Caipir, assim, seria. Uhum. Que eu também não sei, eu não sou um estudante de linguística né, não sei nem se é de linguística aí, enfim, de historiador de palavras aí para definir. Mas eu achei bem curioso, né? Porque a gente tem a. É que os dois aí entra meio que a pessoa que tá no campo, que tá no rural mesmo, né? Sim. Aí é o do caipira. Agora, caipirinha pode ser a bebida dos caras lá, uma menina fez. E isso vai ter várias coisas que vem por aí. Mas o que eu acho engraçado é que se você for para analisar, e você for pelo Brasil inteiro, boteco, tá? Boteco. Pinga com limão. A famosa Cara, PL. exatamente, manda uma pinga com limão, pinga com limão, pinga com limão. Então, não foi difícil alguém ter colocado açúcar em algum momento e ter nascido. Então, realmente, ele pode ter nascido muito fácil em qualquer canto do Brasil, né? Ele não dá para florear tanto, e é uma coisa muito simples, muito do popular. É que ele pegou porque ele cresceu e foi crescendo e a gente tem aí hoje, né? Mas é um drink simples, Fora, maravilhoso, fora mas simples. o uso como remédio também, né, do limão, ali para combater escorbuto e até gripe. Já vi fontes também falando que as primeiras versões da caipirinha continha alho e mel, então serviria mais como ali um chá, né, um meio xarope ali para combater a gripe espanhola, né? Então, Mas culturalmente no Brasil, você está gripado? Pinga com mel e limão. Essa toma um conhaque de alcatrão, não sei o quê. Então, a gente tem muito essa cultura de toma uma para melhorar, né? já receitei muito, viu? Já receitei muito. Então não é difícil de acreditar que pode ser uma verdade, viu? Essa é uma vertente aí da verdade. Sim, essa questão de origem é tão doida, né? Que a gente vai falar de uma origem cômica, né? E fictícia da origem da palavra caipirinha, que foi do livro Xangô de Baker Street, do Jô Soares, que virou filme, né? Assim, É bem interessante porque o Watson, né? Pode contar, né, Sérgio, o recorte do filme, pode, assim, pode, pode. É um recorte legal. é, Vale muito a pena falar. que o Sherlock tinha comido, se eu não me engano, tá? Faz tempo que eu li e assisti, mas assim, eu acho que ele comeu uma feijoada e tava meio ruim, né, da barriga, coisa assim, mas não sei se nesse momento era isso, mas eu lembro que ele ficou ruim de comer uma feijoada, foi engraçado também. Mas o Watson chega, ele se veste com aquelas roupas de couro, tipo um sertanejo, sabe? Com chapéu de couro e tal, porque ele viu lá, né? Enfim. E aí ele vai tomar cachaça no bar e ele acha muito forte. Aí ele fala ali pro Sherlock, ele fala, olha, se eu adicionar X de açúcar, se eu colocar aqui X de limão, né? Aí o Na verdade, ele coloca o limão para ficar mais leve o paladar. Isso, Só que aí fica muito ácido. Aí ele aí ele vai lá e põe o pega o açúcar. açúcar para Exatamente. quebrar a acidez. Exatamente. E ele fala isso que é engraçado, porque fala de sensação alcoólica, que a gente fala tanto aqui, né? De como você percebe a cachaça. E ele fala, pô, acidez e pô, o açúcar para balancear. Então, mesmo fictício e de brincadeira, ele mostra que a coquetelaria ela tem que ser equilibrada, né? É engraçado isso. Sim. Aí ele toma, né? E parece que alguém chega e toma ali o copo, e, enfim, que ele deixa ali do lado. Aí o cara fala, meu, quem que fez esse drink, né? Quem que fez isso aí? Aí fala aquele caipirinha ali, que ele tava vestido igual um caipira. Aí não, ele fala aquele caipira. Aí tinha um grande, né, que é o Sherlock, o Watson, que é feito do Dr. Baixinho. Aí fala, qual o caipira? Não, caipirinha, né? O cara é bem engraçado. Recomendo, eu tenho aqui, eu recomendo a leitura, cara. É bem, Não, né? ele é bem divertido. O Jô Soares ele tinha uma vertente boa pra brincadeira com a nossa cultura, né, cara? Então, assim, é bem legal você ver isso, né? Do tipo, na literatura você falar de um coquetel aqui, dependendo da época e relevância, digamos, credibilidade histórica. Se o Jô Soares fosse um cara de mais antigamente, tivesse uma credibilidade histórica, como um Câmara Cascudo, por exemplo, poderiam achar que isso era verdade, cara. Se ele não usa personagens fictícios, sabe? Entende o que eu tô falando? Hum, Num outro contexto. Então, a gente tem o caso, né, que eu tava te falando,
lá do James Bond, né, com Cassino Royale, onde ele cria o Vesper. Ele realmente cria ali com um personagem fictício. É que a diferença é que o Jô Soares faz um drink que já existe e ele cria uma história. O Ian Uma Fleming, história com fictício. o Ian Fleming cria um drink ali pro seu personagem fictício e tal. Então, os dois gênios e os dois, pô, eles fazem uma reverência à coquetelaria. Eu acho isso, pô, muito legal, cara. E aí, Sérgio, vamos falar pra você. O que pra você é uma caipirinha boa e o que é uma caipirinha ruim? Defina você. A definição é rápida e fácil, assim. Caipirinha boa pra mim mais pro equilíbrio, e eu gosto dela mais ácida. É por isso que eu falei, por isso que eu não gosto que mexe tanto açúcar. Deixa açúcar no fundo, no final eu tomo ele. Eu gosto dela mais ácida. A acidez pra mim, no meu paladar, é muito fácil de... eu sou o cara que chupa limão e não faz cara feia, sabe? Então, o paladar pra mim, perfeito. E o caipirinha ruim, desculpa quem gosta, mas caipirinha pré-pronta é uma sacanagem, tá? Pra mim isso é sacanagem. Teve uma vez que eu fui num restaurante, não, tá, não sei o quê, quer uma caipirinha? Não, eu vou querer uma caipirinha. Estava comendo ali. E eu não ganhei, eu não olhei no cardápio na hora que eu pedi, eu só pedi, eu quero caipirinha. Quando veio, me veio um copo de meio litro. Falei, caraca, meio litro, mano. Aí eu fui tomar, não vou nem entrar em quantidade de proporção que tinha de álcool e água lá dentro, porque o cara diluiu. Mas além disso, aquele gosto de pasteurizado, que é só aquele limão de caixinha. Falei, mano, tem alguma coisa realmente errada aqui, não tá batendo. Aí eu fiquei no restaurante, comi aquela história toda. Quando eu acabo de sair, eu olho para uma prateleira, cara, daquelas garrafas de meio litro, já com caipirinha pronta. Aí na hora que o cara foi me servir, ele pegou, jogou 2 limão lá dentro, fingiu que macerou e jogou ela, tá ligado? Foi isso que ele fez. Eu falei, caraca, velho, me fazia uma que era melhor que fazer isso, né? Aí depois eu fui ver, é o conceito deles e tal. Eu falei, beleza, eu só me senti enganado no primeiro momento, mas tá bom. Então, não, eu sou um pouco pré-pronta não. inimigo do pré-pronto, de qualquer drink. Caipirinha, então, até por causa do limão, né, cara? Suco de limão que você faz de um dia pro outro pra geladeira, no mesmo dia, já tem outro sabor, né? Ele oxida muito rápido. Eu acho, assim, eu fui num bar X com... Não vou nem entregar o gênero do bartender aí pra não começarem a... Tudo bem que a gente não tem muitas pessoas que saem investigando as coisas que a gente fala aqui, graças a Deus, né? Mas vai que um dia, né? Vamos dar nome aos bois, é isso. Não vamos dar nome aos bois. E aí eu cheguei numa expectativa, porque eu queria conhecer muito o profissional ou a profissional. Vou chamar ou usar artigo masculino só pra ficar, mano, eu não me confundi. Eu queria conhecer muito o profissional, queria conhecer muito o bar. E a primeira coisa que me fez foi um drink já pré-pronto, né? A gente estava saindo da pandemia, né? Até entendo que a realidade mudou um pouco, mas quebra toda a magia. Eu sei que foi aquele profissional que preparou lá, talvez até fez um estudo maior e tal, mas quebrou a magia. E um outro coquetel, uma vez que eu elogiei em um outro bar, e depois eu falei, que eu fui em um bar ali que era pronto, aí a pessoa falou, esse daí também é pronto. Cara, até se mudou o sabor, porque o efeito é muito psicológico, cara. Tipo, eu falei, nossa, né? Eu falei, olha que coisa. A pessoa perdeu a chance de ficar quieta. Não, mas foi bom, foi honesta, mas... Enfim, então eu não... Caipirinha pronta, já fiz? Já. Começo de carreira, Sérgio, que eu trabalhava nas boate velha aí, malandro, era de 5 litros, pô. 5 litros, assim, ó. E outra, era suquinho Tang lá, Tang não, né? Os genéricos ali, misturado no meio, velho. O negócio era insalubre mesmo. Fiz por não conhecer a coquetelaria, por não ter compromisso nenhum com a minha profissão na época, por eu receber ordem, por não ter não sabia nem que tinha curso de bartender, não sabia que era uma profissão, assim. Enfim, me arrependo? Não, cara. Meu Deus do céu, não matei ninguém. É história. Não matei ninguém, não, mas eu acho, né, indiretamente. Mas. E os clientes estavam bebendo? Estavam felizes? Sim, mesmo porque o foco da casa não era a coquetelaria, se é que me entendes. Vamos trocar de assunto? Enfim, vamos falar das frutas, cara, que pode ir e as frutas que não pode ir e os cuidados
de manipular determinada fruta quando você vai fazer a variação da caipirinha. Vamos chamar de variação da caipirinha porque a gente entendeu aqui que caipirinha nada mais é do que cachaça, limão, açúcar e gelo. Isso é caipirinha. Quando a gente muda a fruta, A melhor definição pra mim é tá. caipifruta. Tá, O vamos cara chamar de mandou um caipifruta. caipifruta, tá perfeito, eu nem discuto. Tá. Eu acho que é a melhor definição, assim, um caipifruta. O cara que ele pegou a base alcoólica e mandou bala. Eu acho que é justo. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta para o Sérgio aqui, que é uma pergunta que eu faço para os meus alunos às vezes, né? Quando eu tenho, quando eu dou aula, assim, eu tenho a oportunidade de fazer essa pergunta. Sérgio, para você, qual é a grande diferença de se fazer, se você fosse fazer, tá? Como leigo mesmo, uma caipirinha de limão para uma caipirinha de morango? Primeiro que eu não ia macerar o morango do jeito que a gente macera o limão. Hum. Porque o morango, se você fazer aquela macerada, ele vai perder, vai ficar feio e não vai mudar tanto o sabor no coquetel, na minha opinião. Eu faria ele mais picadinho. Eu deixaria ele picado e mexeria mais para ele soltar o sabor. Pra não ficar aquele negócio meio esbranquiçado, jogado, ficar um impasto. Eu acho que eu vou mais por esse lado. É igual o maracujá. Eu acho que é melhor triturar o maracujá do que deixar os caroços inteiros do maracujá. Cada um tem um jeito, cada um tem um gosto. Eu acho que é melhor. Porque começa a entupir canudo. Ou então não me serve com canudo, cara. Beleza, eu tomo ali e tá suave. Essa é a grande briga que muitas pessoas que trabalharam comigo até em eventos, né, que eu faço isso, falam, mas você fazendo isso? Porque quando a caipirinha não é de limão, geralmente eu faço batido e geralmente eu coo. Justamente para isso, para não entupir canudo. E exatamente isso que você falou, os dois pontos, para ficar bonito. Né? Eu acho ele bonito. O que, que eu faço? Eu faço a maçaroca com de morango, certo? Porque eu quero bastante cor. Eu não quero ele pálido, eu quero bastante vermelho. Porém, quando eu coo, eu jogo pedacinhos do morango, certo? Eu fatio assim, não pedacinhos pequenos, mas grandes mesmo. Corto ali e deixo as fatias, né? Umas slices assim Mas de... você bate o morango antes. Então você faz ele Isso. você bateu ele para virar um homogêneo mesmo, né? Isso, bato ali na coqueteleira para pegar bem a cor ali nele e depois derramo ele no copo com gelo e já uns pedaços de morango entre os gelos, né, para ficar bonito ali. Então eu prezo pela beleza do coquetel e odeio as caipifrutas aí porque geralmente não tem esse cuidado. Então você pega, vai tomar e fica engolindo, né? É uma das coisas que eu mais odeio na culinária, assim, em drinks, é você tá bebendo algo, né? Você tá pegando algo líquido e vir algo sólido. Então leite com nata para mim é a morte, cara. É a morte, porque eu simplesmente odeio essa sensação, me dá náusea. Então, né, imagina. Vamos de descobrir que o Rômulo odeia o suco bombom. Suco bombom? O que, que é isso? Você nunca tomou suco bombom? Aquele suco japonês que vem pedaço de uva dentro? A graça dele é quando você tá tomando, vem uma uva. E aí você. Nossa, ainda bem que eu nunca tomei. É bom saber disso. E eu odeio ser enganado. Você já tá falando de coisa japonês? Um dia me deram um bolinho de feijão, eu achei que era um bolinho de chocolate, cara. Então eu odeio ser ludibriado, sabe? Eu fui seco, acabou com um gosto meio estranho, e a pessoa me fala, bolinho de feijão. O fluxo aqui dentro ficou indo e voltando, parecia um elevador com defeito, cara. Então tem esses problemas. Por Tá isso, bom, acabamos de descobrir. por isso que, assim, vamos lá. Mais uma vez, volta a ser muito pessoal. Lembra que eu falei da caligrafia? Essa seria a minha caligrafia na coquetelaria, porque se eu não gosto, por que, que eu vou fazer para os outros? Eu faço de acordo com o que eu me sinto à vontade. Óbvio, tem gente que fala, eu gosto de comer os morangos ali, aquela papa do morango. Legal. Mas eu penso nisso, de ter pedaços, né? Uma coisa é ter pedaço inteiro que você vai comer ali e você tá vendo. Outra coisa é você tá no canudo, entupindo, fazendo uma flor, daqui a pouco vem aquele negócio todo. E outra coisa que eu não gosto da caipifruta, daquela maçaroca, que você não consegue identificar o que tem ali. Aí tem gente que mistura manga, morango, e você não consegue identificar. Isso me dá um bug ali Sabor da caipifruta favorito. E tirando o limão, né?
que pra mim é... Não, caipifruta. Tô falando caipifruta, foi caipirinha. Cara, eu fiz uma vez de uva verde e surpreendentemente ficou legal. Eu vou contar uma breve história rápida aí, que foi quando eu conheci o Molotov Bar. Foi por causa disso. Porque eu fiz num evento para um cliente e esse cliente, não vou falar o nome dele aqui porque eu não sei como que tá a relação dele. Ele pediu, eu tava no evento, ele pediu uma caipirinha. Enfim, ele tava fazendo caipirinha e variações. Só que tinha umas 7 pessoas na frente. E acho que ele achou que eu ignorei ele. Eu só fiz assim, tudo bem. E continuei fazendo dos outros, porque eu guardo na cabeça, né? E ele foi para um canto até aborrecido. Quando deu um tempo, eu fiz o dele, com uvas verdes. Fiz tal nesse processo, coei e coloquei pedaços da fruta, né, cortada ali em fatias, no meio. O cara voltou e falou assim: cara, foi um dos melhores, se não o melhor coquetel que eu já tomei na minha vida. Você precisa conhecer meu bar. E papapá, que ele falou que era sócio do bar, depois não sei se era, enfim, que era o Molotov. E adorei lá, conheci o Ednelton, que é um grande amigo aí, que me critica às vezes nas redes sociais, mas eu sei que é na brincadeira, espero. Mas, tô brincando, tá, Ednelton? Pelo amor de Deus. Aí, que frequentava o bar lá, enfim. Eu conheci lá, que é o Molotov. E eu tomei, cara, ele falou tão bem dessa caipifruta, de uva verde, que eu tomei. E realmente, cara, sabe quando você olha pro espelho e fala assim, porra, eu sou bom mesmo, cara, isso aí. Eu achei amarguinha, não é amargo, é um pouco ácida, né, a uva Isso. verde e tal. Eu achei bem interessante, cara. E a sua, Sérgio? E a sua? Tem algumas, né? Eu consigo elencar algumas, assim, das caipifrutas. É que eu gosto quando o cara consegue pensar fora da caixinha e fica muito legal. Eu tomei uma de manga com pimenta rosa, perfeita. Não tem mais o que falar, assim, além de perfeição. Eu não sou fã de manga, que eu acho ela muito doce, mas a pimenta rosa trouxe um aroma diferente, o sabor ficou diferente. Ele macerou a pimenta rosa, deixou ela no drink, você sentia ela pequenininha vindo na boca, perfeito, assim. Eu gostei bastante. Você falou de uva verde, eu tomei uma de uva verde com manjericão. Boa, mas muito boa. Pode ver que sempre tem uma coisa a mais no meu, né? Então, Só uma fruta, né? E uma que eu gosto bastante, que é quando você usa o limão, o Tahiti, o siciliano e o cravo. Todo mundo fala tão mal do cravo, ou o nosso limão rosinha aí, que aquilo é super aromático. Então, fizeram essas 3 e o açúcar foi mascavo. Ficou muito bom, ficou muito bom. Eu gostei bastante. eu faço bastante, fiz num restaurante que trabalhei e faço nos eventos, os 3 limões, que na verdade eu uso siciliano, Tahiti e lima da Pérsia, né? Então eu faço e sai legal, a galera curte. Embora eu não acho que, lógico, muda e muito sabor e tal, mas eu não acho que chega a ser algo, que diferença. Eu acho que acaba um prevalecendo mais que o outro, né? Acho que o siciliano Sim, sim. sobressai ali em termos de sabor e tal. É, com o lima da Pérsia eu nunca provei, mas com o cravinho ali ficou bem legal. Ele fica bem aromático. O cravo é bem aromático, né? O limão cravo é uma paulada assim de aroma, né? Sim. E você remete essa coisa do plantado e colhido, né, cara? Dá essa sensação de proximidade. Eu falo que é a mesma coisa quando se usa rapadura no drink, né? Em vez do açúcar. Dá essa coisa do Brasil, do regional. É bem. Sim, fica bem gostoso. O restaurante que eu tava trabalhando aí há pouco tempo, no operacional, né? Continua ali nos bastidores, mas no operacional tinha 2 drinks com rapadura. E saía bastante, cara. Porém, vou ter que falar isso, né? É bom que eu não divulgo o nome, então não tenho compromisso. Mas, pra mim, é o pecado. Assim, eu não mudei nada, tá? Dos drinks quando eu fui lá, mesmo porque minha função não era chegar lá e ditar regra, era aprender os coquetéis de lá. Mas cai naquilo, fica muita informação no copo. Fica uma cor que pra mim não agrada. E tinha maracujá e tal, e rapadura meio marrom, enfim, eu faria coado aquilo ali e com guarnições remetendo às frutas que são usadas. É o meu estilo de fazer coquetelaria. É o certo, errado. É o meu e está dando muito certo e eu estou conseguindo pagar minhas contas com ele. Então, pode ser que para mim sirva, para outro bartender não. É muito. Cara, você tá vendo, né? Agora que você começou a fazer o podcast, você viu falar com outros bartenders, você viu como é complexo, não é um assunto só, né? Chegar, fazer e Sim, tal. sim. Não,
E você entra naquele detalhe, existe o que é o clássico, mas o clássico não é uma regra, na verdade, uma boa forma de orientação. A forma que eu tô vendo hoje é isso, né? É uma forma de orientação para todo mundo seguir. Que a Sim. pessoa vai em qualquer lugar, ela pode pedir algo que ela já está acostumada. Eu enxergo dessa forma. Por mais que a pessoa vai ter a mãozinha dela de um jeito diferente de fazer, vai estar muito próximo disso. E tanto que eu acho que a gente está na fase agora que vai brilhar são os autorais. Porque agora virou uma tradição. Todo mundo está fazendo, emplacando o seu autoral para dar uma característica para o local. Faz muito sentido. É, Então, o tradicional não perde. Ele simplesmente está lá para. Pô, nem todo mundo quer provar tudo novo na vida. Então, o cara quer. Eu gosto disso, eu quero provar isso. Então, eu acho que é justo. o que eu acho bacana é você usar todo o seu conhecimento para agregar no coquetel. Vamos voltar à caipifruta aí de morango. Eu acho bem bacana quando você, em vez de usar o açúcar, você usa um xarope de morango, de preferência artesanal ali que você mesmo fez, né? Eu acho bacana, agrega ao coquetel. Primeiro que agrega em cor. Então ele vai pegar aquele vermelho mais vivo que a pessoa que pede a caipirinha de morango espera isso, né? Vermelhão. Às vezes você não consegue porque a fruta não está, né, com aquele vermelho tão concentrado. Então você já com xarope você consegue. É um agente de doçor e de sabor, que é o que você precisa para esse coquetel. Então você usar o xarope da própria fruta é uma saída bem interessante, cara. Eu fiz uma vez um teste, tá? Eu só fiz uma vez e eu estava levemente alcoolizado aqui nesse apartamento, né? Então não vou dizer que foi um teste oficial, mas eu fiz uma caipirinha, né? De novo, a caipirinha, lembrando que eu usei o processo, né? Então foi de limão siciliano, não foi a clássica, porque era o limão que eu tinha aqui sobrando. E usei o limoncello, né? O licor de limão para dar uma pitada. Serjão, eu não sei se é porque eu tava bêbado, cara, mas o bagulho ficou bom, cara. Eu falei, olha, Ah, interessante. mas combina, porque o limoncello, mano, ele traz uma essência muito forte de limão. Aí eu fiz o Tanto que o quê? limoncello, a primeira vez que eu tomei, eu achei ele travado a primeira vez, e aí depois eu provei um outro que era mais doce. Eu falei, pô, é bom demais, o limoncello é bom pra caraca. Então, aí o que que eu tive que fazer? Diminuir na proporção de açúcar, porque o licor, né, o limoncello, ele vai trazer o doce ali. E também usei acho que o meio limão siciliano para equilibrar também essa acidez, né, o sabor do limão. Mas ficou bem interessante. Eu usei uma cachaça de amburana para fazer. Era o que eu tinha aberto na mão, tá? E foi bem interessante. Lembrando, tá, gente? Quando a gente fala da cachaça, que o resto, caipirosca, saqueirinha, a caipiríssima, a gente não tá diminuindo os outros destilados ou dizendo que não serve para caipirinha. Muito pelo contrário, o que a gente está falando é isso. Faz, acho legal, mas se tá no seu cardápio, se você chega para mim e fala, você quer uma caipirinha? Eu vou esperar limão, açúcar, gelo e cachaça, cara. Eu não vou Cachaça. esperar nada diferente disso. Me vê uma caipirinha de morango, ou você quer uma caipirinha de morango? Eu vou pensar que você tirou o limão e pôs o morango. Aí é o que o Sérgio estava falando. Você quer uma caipirinha com vodka? Aí eu vou saber. Mas não é mais fácil você já falar um caipirosca? Eu acho que é até questão de facilidade para dar nome aos bois aí e você, como profissional, não se confundir ou até conseguir passar informação para quem vai fazer compra, para quem vai consumir, para o pessoal da sua equipe. Não é verdade? Eu me lembro até qual é a conversa que a gente teve com o Vando, e ele me falou uma coisa que eu achei interessante, que ele estava participando de um campeonato de caipirinha, não sei se você lembra disso. Sim. E aí ele falou que, não, você... Peraí, foi o Vando? Ixi, gente, agora minha memória deu um apagão aqui. Tá, qual que era o assunto e vamos ver se eu consigo identificar o. Não, lembrei. Foi o Heber, foi o Heber. Ah, Foi o Heber, que ele falou, agora que eu lembrei com calma, foi com ele, que ele falou que ele participou de um campeonato de caipirinha, e você podia, pô, beleza, o limão não poderia deixar de estar para ser considerado caipirinha, você lembra disso? sim, sim. Então, Foi o Ebert que falou. Foi. foi o Herbert, foi o Herbert. Ele falou: olha, para ser considerado caipirinha tem que estar o limão. Então você pode colocar limão e morango, limão não sei o quê, para considerar que ainda é uma caipirinha. E você, não um campeonato, a gente tá falando, tá? Sim. Mas eu acho que é isso, cara. Não tem problemas com isso. É que quando coloca no cardápio,
Ou o cara sentou, me manda isso, é muito mais fácil se tiver os nomes e a gente culturalmente colocar em placar e a comunicação fica mais clara, Sim, gasta menos energia. Porque, pô, se o cara falar: "Eu quero uma caipiríssima", é sim, rum, tô sim, certo? sim, sim. Saqueirinha, maravilhosa saqueirinha, é com saquê, cara, não tem nem o que falar. Então, a gente não tá falando mal do destilado, não é isso, e nem cagando regra. Mas se o cara coloca no cardápio, fica até bonito, ele vai ter mais opções no cardápio para deixar. Eu acho que é mais inteligente do que colocar caipirinha. Aí coloca vodka, preço, não sei o que, preço, não sei o que. Pô, coloca o nome e coloca o preço. Eu acho que fica mais legal. Isso é engraçado você falar do campeonato, porque isso mostra justamente isso que a gente está falando, de como cada um tem o seu critério, né? Então o critério desse campeonato foi para eu entender como caipirinha, tem que ter o limão ali. Se não Tem tiver que o ter o limão, limão. eu não vou entender como caipirinha. E o engraçado que hoje eu falando com o Marcos, né, que é um grande amigo meu aí que faz um trade para várias marcas, tá? Não vou falar o nome da marca aí que ele tá fazendo, não sei porquê, né? A gente tem, mas ele me deu essa camisa aqui, que quem tá vendo aí vai ver que tem um engenho desenhado de cachaça. Ele me presenteou, cara, com essa vodka. Quem tá assistindo aí no YouTube pode ver, chama Kriskova. É uma vodka romena, né? Romena, bem interessante. Depois eu vou provar. Obrigado, Marcos. Queria deixar registrado aí, porque ele deu mesmo em nome do podcast, né? Eu falando a gente na reunião, ele falou que acompanha nosso podcast aí, que é super fã. Tem uma camisa escrito Somos Todos Pastore. E é, ele não mostrou a camisa, mas jurou que tinha. E ele Tá bom. presenteou aí o podcast. A gente aceita presentes aí das marcas aí, né? A gente tá esperando. Eu sei que vocês querem mandar muitos e a gente deixa caixa postal aí, né? A gente tem bastante. Depois essa garrafa ela vai ficar aqui, tá? Junto com as outras. Você vê que eu vou mostrar uma coisa pra quem tá vendo, pra você ver como eu sou mão de vaca, cara. Você tá vendo quanto tem de Jack Daniel aqui, ó, nessa garrafa, cara? Eu achava que essa era a luz, não é não? Não, eu sou mão de vaca mesmo, cara. Eu fico com dó assim, terminar. Não, assim, você me conhece. Justiça comigo seja feita. Eu sempre penso assim, pode vir um amigo que gosta muito de Jack Daniel e eu pelo menos eu tenho um fiozinho sabe que né, a hospitalidade é a minha essência. Mas eu acho que eu vou querer que esse amigo se dane. Vou matar daqui a pouco isso aí aqui pra caber a garrafa nova aí, né? Justo, justo. E, enfim, Sérgio, eu acho que caipirinha é um é complexo, mas não complexo, tá? A gente não pode querer confundir demais, tá? Então a gente falou, mas a gente chega à conclusão, pelo menos para mim, que você pode fazer do jeito que quiser. Ah, mas o nome e tal é simplesmente para você ter um padrão, para você facilitar o seu atendimento, facilitar na hora de executar, para você não fazer de um jeito no lugar, outro jeito no outro. E se você chegar num ponto da carreira que, pô, graças a Deus, aos meus amigos, meus clientes e meu esforço, uma posição que eu posso dizer que estou hoje, que as pessoas vão atrás de mim esperando que eu saiba fazer tudo, né? Eles já me contratam falando: "E aí, cara, como faz?" Eu tenho que saber. Eu não posso falar para ele: "Ah, a caipirinha, eu posso fazer assim, mas eu também posso fazer". Não, eles querem uma resposta concreta, porque muitas vezes você vai treinar equipes, né? Eh, Se você não chegou nesse nível e quer chegar, né? Quando eu digo nível, não é de habilidade, é tempo, experiência, carreira, né? Enfim. Mas se você quer chegar, já se prepara para isso, para você ter sua assinatura, saber o jeito correto para fazer, entre outros. Não é não, Sérgio? É isso aí. E por hoje, gente, eu acho que deu de caipirinha. Eu tô com vontade de tomar um, não acho que eu vou fazer uma. Hum, Mas é isso aí, gente. Valeu, muito obrigado. Sigam a gente aí nas redes sociais e bora pro próximo. Bora pro próximo. É... Sérgio, antes de chamar a vinheta, eu vou te falar uma coisa. Eu queria fazer uma caipirinha também. Só que você sabe, casa de solteirão, né? Sem, sem recursos, né? Eu não deixo fruta aqui, senão estraga, fico mais fora daqui do que dentro. Eu só tenho ovo cozido. Será que vai sair a primeira caipirinha de ovo cozido? Digam aí nas redes sociais do Rômulo. Minha, né? Minha não. Liga do Maverickcast aí. Quem assistir. Vamos fazer assim: quem assistir até o final
comenta na foto que vai estar desse episódio, né? Quero caipirinha de ovo cozido, porque aí as pessoas vão ouvir. Ó que legal, né? Quem ouvir pelo Spotify ou pelo YouTube, faz essa aí, ou comenta no YouTube. Vamos começar a engajar, gente. Pô, a gente faz o negócio com o maior carinho, né? Com todos os... Contra tudo e contra todos. Estamos começando a ganhar presentes, estamos começando a crescer aí. Né? O fã-clube do Sérgio mudou de 2 pessoas para 2,5. Então já tá forte, cara. A gente tá bem forte nas redes sociais. Eu só quero que o Sérgio chame a vinheta, mas sério, animado, pro pessoal engajar mesmo. Vem vinheta. Boa.